Boa noite, igreja. Nós, hoje à noite, queremos apresentar a vocês um projeto que nós temos em Moçambique, que é diferente das motocicletas. Nós estamos falando muito de motos para os pastores, mas nós temos também outras necessidades. Quando o Maranata Internacional entrou em Moçambique para construir igrejas, havia uma deficiência muito grande de capelas de adoração em Moçambique. E ainda hoje há muitas que são debaixo das árvores, mas a situação era muito crítica. Até o Maranata Internacional chega lá para construir igrejas. As primeiras igrejas iniciais, elas foram construídas inicialmente de bloco e cimento. Pode passar o primeiro slide. Vejam só que a armação dessa aí não é ferro. As primeiras a serem construídas, inicialmente o plano era que tivesse um tanque batismal, mas o que aconteceu é que o custo começou realmente a ficar muito alto, e como eram muitas igrejas, então houve uma mudança no plano. Pode botar o slide seguinte. E aí se trouxe então o ferro. A estrutura de ferro é colocada e os tijolos vão encaixando um no outro, e não se usa cimento. Essas igrejas, elas não têm cimento. O tijolo, ele tem um tijolo tem o buraco e o outro tem a linha, e vão encaixando, e o ferro faz a amarra da parede. E foi uma maneira muito prática de construção que os americanos implantaram em Moçambique. E então eles construíram 52 igrejas dessas. Próximo slide. Aí está a igreja. Todas 52 são do mesmo modelo. Você vai viajando na estrada nacional, na parte sul do país, e na beira da estrada você vê pelo menos umas 4, 5 dessas. Já é característico. As pessoas, quando veem essa igreja, elas já sabem que é uma igreja adventista do sétimo dia. Então, quando eles construíram 52, eles viram que o custo ia ser muito alto, e eles não iam construir as 1000 igrejas que eles haviam prometido. Então o projeto mudou para aquela igreja de um dia, que vocês viram ontem. Mas essa igreja, próximo slide, quando fica pronta é assim. Esses bancos, o tanque batismal foi retirado para baixar o custo, certo? Então, só umas poucas, 3, 4 não tem tanque batismal. Quase que todas as 50 não tem tanque batismal. E vocês veem que não há eletricidade dentro dessas igrejas, certo? E eu visitei várias delas, já nenhuma delas tem eletricidade. Os americanos na inauguração eletrificaram umas 2, 3, porque eles iam inaugurar e viam os americanos que patrocinaram a construção, então eles tiveram que botar a luz. Mas essas igrejas estão assim bonitinhas, mas nenhuma delas tem eletricidade. E o problema é que os irmãos não têm dinheiro para comprar fiação, para comprar luz, para comprar caixa de eletricidade e pagar uma taxa que é um pouco alta para a companhia de eletricidade para botar a luz. Então a maioria dessas igrejas, a luz está passando na frente, assim, na rua, e a igreja não tem luz. E nem nunca vai ter, porque ninguém nunca tem dinheiro para ter luz. Próximo. Vocês podem olhar, essa igreja aí foi construída por esses americanos que estão aí na frente de camisa amarela. Esses americanos de camisa amarela é um grupo de idosos. O mais novo deles tinha 55 anos. E eles construíram em 2 semanas esse templo que nós estamos dentro. E aí era o dia da inauguração. E vocês veem que o teto não tem luz. Nesse dia havia um microfone, havia um serviço de som tocando lá, mas o fio vinha de uma extensão da casa do vizinho. O vizinho emprestou o fio. Eu não acho bem que ele emprestou, sabe? Alguém deu algum negócio lá para o empréstimo sair, não é? Então tinha uma eletricidade para um órgãozinho tocar lá e ligar os equipamentos. Então muitas vezes quando a gente vai fazer programas especiais que existe equipamento eletrônico, então a coisa vem por esse fiozinho do vizinho. Então é um desafio eletrificar essas igrejas. Para eletrificar uma igreja dessa, fica entre 400 e 500 dólares. Em algumas regiões chega a ser 600, porque a taxa varia de província para província.
Então nós temos um projeto de botar luz nessas 50 igrejas de bloco que não tem luz, não é? E nós já eletrificamos 4, inclusive uma pessoa aqui de Hortolândia outro dia me mandou uma doação assim, né? Sem eu nem esperar, e eu peguei aquela doação e botei luz numa igreja. E eu até disse a ele, encontrei ele aqui na semana da oração, e eu disse a ele, olha, aquela oferta que você mandou para Moçambique, botou culto de quarta-feira e domingo numa igreja, que não tinha antes, não é? Então, essas igrejas são muito bonitinhas. Vocês veem que os moçambicanos, eles até que são criativos, né? Do jeito deles. Olha a placa dessa igreja, né? Eles não ficaram contentes com aquele nomezinho ali em cima da placa branca e botaram bem-vindos à casa de Deus todos os sábados, das 9 horas às 11h30 e às 14 às 6h30. E minha esposa lembra assim, mas que placa feia é essa? Falar com o senhor, eu falei, mas escuta, não dá para botar uma placa mais bonitinha? Ele disse, pastor, o dinheiro só deu para botar essa aí. A resposta dele para mim. E eu comecei a achar a placa bonita depois que ele falou isso. O que é que eu ia fazer? Aí está na frente da igreja os irmãos moçambicanos são pobres. A grande maioria deles, um bom número, tem só uma refeição por dia quando tem, certo? Eu digo isso porque no sábado a gente vai para a igreja, chega na hora do almoço, não tem almoço, o povo fica o dia todo na igreja. Ninguém tem almoço, não vai almoçar. E eu e minha esposa, a gente leva o nosso almoço e às vezes a gente fica com vergonha de comer, porque se a gente vai para dentro do carro comer, o carro é cercado de meninos olhando a gente comer. Irmãos, não é fácil ser missionário não. Então a gente come assim, a minha esposa vai lá discretamente, dá uma mordida no sanduíche, bota lá, dá outra volta, depois eu vou lá também, engana o estômago, e os irmãos estão tudo lá sem comer, ficam o dia todo na igreja, é incrível isso. Mas é a realidade de Moçambique, não é? Mas são irmãos felizes e contentes. Aí eu tinha acabado de chegar e essas bandeirinhas que estão aí não é festa de São João não, tá? Essas bandeirinhas aí não é festa de São João, é a decoração da igreja. Cada sábado a igreja é decorada com esses papel cortados e eles botam esses cordões. Cada igreja tem uma decoração diferente, engraçado isso. É interessante, mas vocês veem que não há luz aí nessa igreja também. Próxima. Agora esse aí é o banheiro da igreja de bloco. Esse é um banheiro de luxo em Moçambique, certo? Vocês já viram aqueles banheiros de palhoça? Esse aqui é bem mais moderno, só que também não tem cobertura, é tudo ao ar livre, não é? E dentro, eu vou mostrar dentro agora. É assim, eles cavam um buraco lá dentro. O único problema para nós, missionários, usar esse banheiro, se a gente realmente precisar. Minha esposa então é um trama para ela ir nesse banheiro, porque esse buraco aí, é claro que ele não tem escapamento, ele fica tudo ali, e lá dentro está cheio de mosquito. Então é um problema você sentar num banheiro desse e não sabe o que vem de baixo para cima, embora a gente saiba o que vem de cima para baixo. Não é fácil. Aqui está a classe das crianças e o tanque batismal. Vocês estão vendo o tanque batismal? Não todas, mas algumas igrejas de bloco têm o tanque batismal atrás. E a classe das crianças é aquela classe ali. Eu queria que tivesse uma câmera nesse dia para eu filmar os garotos cantando, para vocês verem que coisa mais interessante. Irmãos, Moçambique é um desafio. E eu não consigo mais andar por aí sem falar das necessidades do povo, do meu povo, eu digo assim, né? Então eu oro a Deus. Eu só queria dizer a vocês assim que o Espírito se moveu aqui nesse auditório. E ontem eu acho que deu uma chuva aqui, não é possível, porque hoje nós já estamos com 12 motos. Amém? Eu acho que vai dar as 20 que você falou, viu, rapaz? Deus abençoe vocês. Pastor, o desafio nessa noite, ele pergunta o seguinte: quantas igrejas o senhor imagina que nós podemos ajudar a eletrificar lá em Moçambique, a partir de hoje até sexta-feira? Esse cara está me apertando sem me abraçar. Olha, eu não posso menosprezar o poder dessa igreja, depois que hoje a gente já está com 12 motos doadas, certo? Não posso. Mas eu acredito aí que pelo menos umas 5 igrejas dá para ser eletrificada, não é possível. Ok, igreja. Nós vamos pedir aos diáconos que nesse momento passem as salvas
que nós, nesse momento, exercitaremos o nosso louvor através da doação de uma oferta especial para a obra em Moçambique. Senhor Deus, querido Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome por abrir os nossos lábios, soltar a nossa voz e cantar essa esperança gloriosa de que não vai tardar e Tu vais voltar. Amém. Senhor, apressa essa volta. Nós estamos cansados desta terra, estamos cansados dessa peregrinação, nós queremos ir para a casa celestial. Por isso vem nos buscar, Senhor. E agora que a Tua palavra vai ser aberta, que Teu Espírito seja derramado, que Tu possas me usar como Teu instrumento, para que o povo de Deus seja edificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas, meus queridos, nós estamos durante essa semana numa jornada. Nós começamos no último sábado falando a respeito de que a igreja adventista é a igreja de Laodiceia e que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus. A igreja adventista é a igreja visível. E nós aprendemos que na igreja adventista o número de laodiceanos é muito maior do que o número de remanescentes. E um dos objetivos dessa semana é confrontar você com a verdade. Para que, se você de alguma maneira começou a semana laodiceano, você termine remanescente, amém? Amém. E eu estou feliz que você está vindo aqui toda noite. Esse é um sinal de que o Espírito de Deus está movendo você em alguma direção. A história do pecado vai terminar de forma dramática. E quando nós estudamos a terceira mensagem angélica, essa mensagem angélica é um alerta de Deus para o mundo completamente entenebrecido pelo pecado. A primeira mensagem angélica, ela é muito pregada. A segunda é esquecida. E a terceira, a gente só menciona. Terceira mensagem angélica, mensagem do terceiro anjo. E tudo é mensagem do terceiro anjo. Mas eu tenho que confessar a vocês que eu não vejo a igreja adventista pregando a mensagem do terceiro anjo. Eu tenho assistido séries de conferências, e os pregadores pregam bonito e falam de Apocalipse, e às vezes não falam na mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem agressiva. A serva do Senhor disse que quando essa mensagem começar a ser pregada pelo remanescente, ela vai causar uma grande oposição. E no futuro próximo vai causar uma grande perseguição. O primeiro anjo, com a sua mensagem, convoca a adoração a Deus. E o terceiro anjo fala daqueles que adoram a besta e a sua imagem. A mensagem do terceiro anjo é o mais poderoso pronunciamento de juízo encontrado na Bíblia. É a última mensagem com a intenção de chocar o planeta, de despertar o planeta, de acordar as pessoas para entender que o drama final do conflito dos séculos está chegando. E elas precisam adorar a Deus e não a besta e a sua imagem. Essa mensagem do terceiro anjo, ela divide o mundo, o planeta, em dois grupos: os justos e os ímpios, os que adoram a Deus e adoram a besta e a sua imagem. Quando essa mensagem for pregada, não há neutros. Ou estaremos de um lado, ou nós estaremos do outro lado.
E a Bíblia deixa muito claro que a mensagem do remanescente é a mensagem do terceiro anjo. O Evangelho Eterno começou a ser pregado antes de 1844. E a mensagem do primeiro anjo, ela continuou soando através dos séculos e chegou até nós hoje. E ela deve continuar sendo pregada. Mas o problema nosso hoje é que nós precisamos pregar a mensagem do terceiro anjo. Porque o Espírito de Profecia deixa muito claro que a igreja remanescente, a última igreja do final da história desse mundo, a mensagem que ela vai pregar é a mensagem do terceiro anjo. O primeiro anjo faz uma convocação para adorar, e o terceiro fala das consequências de não adorar esse Deus verdadeiro que o primeiro anjo diz que nós devemos adorar. Meus queridos, o homem foi criado para se relacionar com Deus. Quando Adão abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Deus, amém? Adão é um cara privilegiado. Eu não me lembro o que é que eu vi quando eu nasci, não me lembro mesmo. Mas devia ter algum pediatra me segurando lá de cabeça para baixo, eu acho. Com certeza. Mas Adão, quando ele abriu os olhos, ali estava a figura de Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus. O homem foi criado para ser companheiro de Deus. O homem foi criado para andar com Deus. O homem foi criado para viver ao lado de Deus. E a razão por que existe tanto sofrimento e tanta dor hoje é porque o homem tem se afastado de Deus. O homem hoje não anda mais com Deus. Ele anda com o iPod, ele anda com o MP3, ele anda com um monte de coisa, mas ele não anda com Deus. Existe um vácuo dentro da natureza humana que só Deus pode preencher. E a história bíblica mostra o homem fugindo de Deus e Deus atrás do homem. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Meus queridos, o pecado fez uma grande separação. O vazio da alma e a tristeza que sentimos no interior às vezes é a ausência de Deus, porque nós fomos criados para estar com Deus, para viver com Deus, caminhar com Deus e ser companheiro de Deus. Mas nós insistimos em buscar as coisas deste mundo, em buscar o entretenimento, a música e essas coisas todas maravilhosas que o mundo tem aí para oferecer. E Deus vai ficando para trás, e começa a haver um vazio, um vácuo na alma humana que só Deus pode preencher. E eu lhes digo, nunca houve uma época onde as pessoas buscassem tanto a Deus como hoje. É por isso que existem tantas religiões por aí. Há uma fome de Deus no mundo moderno. Há uma carência de Deus no coração do ser humano. Depois que o pecado criou a separação entre o homem e Deus, a adoração se tornou algo muito especial. A adoração se tornou um elemento crucial no drama do conflito dos séculos, do grande conflito. E eu não sei se vocês já perceberam, mas à medida que o fim vem chegando, à medida que o fim está chegando, existe uma intensificação da adoração dentro da igreja. E eu digo isso, sabe por quê? Porque quando eu era pequeno e usava calça curta, vocês não sabem o que é calça curta não, sabe? Melhor não saber mesmo, uma coisa que eu odiava. Minha mãe obrigava eu a usar aquelas calças curtas com aqueles terninhos de garadinha de borboleta. E eu odiava aquele negócio. Mas desde que eu uso calça curta, que eu... naquele tempo não existia louvor. Naquele tempo só tinha hino inicial e hino final. E por muito tempo foi assim.
Agora que o fim está chegando, há um despertamento nas igrejas evangélicas, carismáticas, até católica, e até mesmo na igreja adventista. E agora as pessoas querem louvar e querem cantar, e há uma sede de adoração dentro do coração do ser humano. Meus queridos, a mensagem do terceiro anjo é um alerta ao mundo do perigo de adorar a besta e a sua imagem. E eu lhes digo, o grande problema do grande conflito é a adoração, é a quem você vai adorar. Se eu perguntar para você quem você adora, você vai dizer que adora a Deus. Minha filha teve um tempo que ela gostava de rap. Vocês sabem o que é rap? Se você não sabe, eu também não sei explicar o que é não. Mas eu sei que é uma música que fica batendo e repetindo a mesma coisa um monte de vezes. Minha filha, ela teve uma fase da vida dela que ela ficou maluca com esse rap. Ela dormia ouvindo rap. Eu me deitava na cama e via aquele rap lá longe, ia lá mandar baixar e desligar. E aquilo foi uma guerra danada. A pequena estava maluca com o rap na cabeça. Meus queridos, é muito difícil você adorar a Deus quando você está ouvindo essa música aí de fora. Satanás tem trabalhado de maneiras assim extremamente astuciosa. Porque é o seguinte: quando você não adora a Deus, você adora a quem? A quem? Se você for dizer para alguém aí que ele adora a Satanás, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Satanás não quer que ninguém adore a ele. Satanás quer que você pare de adorar a Deus e adore quem? Você mesmo. Foi isso que ele disse para Eva. Ele disse: olha, quando você comer desse fruto, você vai ser igual a quem? Você vai ser igual a Deus. Não, eu sou uma cobra. Esquece. O ponto de Satanás não é fazer você seguir ele ou adorar a Deus. O ponto de Satanás é você não adorar a Deus. Porque quando você não adora a Deus, aí você já está adorando alguma outra coisa. E geralmente é a você mesmo que você está adorando. E você nem percebe. Você nem percebe quem é que você está adorando. Meus queridos, a mensagem do terceiro anjo fala de um poder. Fala de um poder que se levantaria depois do Império Romano. E eu queria começar aqui lendo um texto. Vamos ver se isso vai passar comigo. Talvez esse poder que a Bíblia fala, São João chama de besta. Mas São João chama de besta, sabe por quê? Porque quando em Apocalipse 13 lá fala de que ele estava olhando para o mar e de repente veio um bicho saindo dentro do mar. E dizia que tinha cabeça de leopardo e não sei o que mais lá, um monte de coisa, um monte de bicho vinha aparecendo. E ele começou a tentar identificar qual era o bicho, era o leão, era a águia, e ele foi dizendo dos bichos assim, de repente ele disse: olha, eu vi uma besta. Vocês conhecem algum bicho chamado besta? Vocês conhecem algum bicho chamado besta? Não existe bicho chamado besta. Não sei, eu pelo menos nunca vi uma besta, se existe. São João chamou o animal de besta porque ele não tinha palavras para descrever a feiura da coisa que estava se levantando do mar. Agora, profeticamente, nós temos que identificar quem era essa besta. E meus queridos, nós temos que ser realistas com nós mesmos, com a história e com os fatos e com a profecia. Porque não estou aqui para criticar nem condenar religiões e muito menos pessoas. Mas o que partilho com vocês são convicções pessoais, daquilo que realmente creio, olhando para a história e olhando para a Bíblia. E a pergunta é: quem é a besta? Porque se a mensagem do terceiro anjo fala da besta, vamos ler. Apocalipse 14, 9. A Bíblia diz assim, Apocalipse 14, verso 9. Seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz:
Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, é aquele que recebe o sinal do seu nome. E aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus queridos, a mensagem do terceiro anjo fala de um poder que vai se levantar no planeta Terra e vai se arrogar pedindo adoração. Não é Satanás. E Deus coloca aqui as consequências da adoração a esse poder cognominado de besta. O ponto é a gente saber quem é essa besta. Para a gente entender a mensagem do terceiro anjo e pregarmos esta mensagem do terceiro anjo, nós temos que entender quem é essa besta. Agora, Apocalipse dá algumas características dessa besta, porque Apocalipse 13:2 diz que essa besta, ela vai surgir depois de Roma pagã. É um poder que vai se levantar para querer dominar o mundo e que vai surgir depois de Roma pagã. Bem, se a Bíblia dá esse clue de que a profecia vem depois de Roma pagã, nós temos que olhar na história para buscar quem é o poder que se levantou depois de Roma pagã. O versículo 7 diz que esse poder que vai se levantar, ele persegue os cristãos. Nós temos que na história procurar qual foi o poder que se levantou depois de Roma e perseguiu os cristãos. Depois diz que ele vai governar por um período de 1260 dias, e dia em profecia é ano, então nós sabemos que esse poder vai governar por 1260 anos. Apocalipse 13:5. Depois diz que a besta representa um poder blasfemador. Apocalipse 13, verso 6. Depois desse período, essa besta será destronada do seu poder. O domínio dela vai parar. E vai passar por uma ferida que a Bíblia diz que seria mortal, mas que essa ferida seria o quê? Seria curada. Olhem bem, quando nós olhamos para a história, nós encontramos um poder que cumpre exatamente cada item que está naquele slide. O Império Romano se dividiu em dois, e depois ele se esfacelou, e formou as nações da Europa, que nós temos até hoje. Mas nós, olhando para a história, encontramos uma figura religiosa que começou a se tornar proeminente, e essa figura era o bispo de Roma. E o bispo de Roma se tornou tão proeminente que ele começou agora a ameaçar de excomunhão os governantes que lideravam os países. E pouco a pouco o bispo de Roma, ele tomou o poder civil e religioso. E esse poder alcançou níveis tais que ele começou agora a perseguir os cristãos e a perseguir aqueles que se levantavam em oposição às bulas e aos ditames da igreja. E você vai dizer assim: pastor, você está falando que a igreja católica é a besta do Apocalipse? Eu não estou dizendo nada. Se vocês olharem, a Bíblia ali está falando as características do poder que se levantar. Se você vai na história, o único poder que se levanta depois do Império Romano é realmente o poder romano do bispo de Roma, usando a Santa Inquisição para perseguir os cristãos. Agora, Daniel capítulo 7, versículo 25, nós encontramos um texto muito interessante. Vamos abrir a Bíblia. Daniel capítulo 7 e o versículo 25. Daniel capítulo 7 fala de um poder também que iria se levantar.
E quando você faz uma comparação entre Daniel 7 e Apocalipse, você começa a ver que o poder que se arroga e se levanta para dominar e perseguir os cristãos é o mesmo poder. E esse poder é uma igreja cristã apóstata. Daniel 7:25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e o quê? E a lei. Quando a Bíblia fala que vai cuidar em mudar os tempos e a lei, a Bíblia está falando aqui, a Bíblia nesse caso aqui está falando, é da lei de Deus, é da lei dos 10 mandamentos. A única parte das Escrituras que foi escrita com o próprio dedo de Deus. Alguns cristãos dizem assim, que a lei passou. Mas essa é uma declaração muito perigosa, porque muitas vezes os cristãos dizem que a lei passou tentando fugir do sábado, mas quando ele foge do sábado, ele termina fugindo também de tudo o resto que a lei fala. Porque se o sábado passou, o adultério também passou. O matar também passou. Podemos fazer tudo. Se quebrou o mandamento, quebrou tudo. Mas há um poder que vem tentando mudar a lei. Há um poder que a profecia diz que se arroga a representar Deus aqui no planeta Terra. E nós não precisamos de muito para ir à história e buscar encontrar esse poder que alcança essas características e que a Bíblia diz que esse poder será a besta. Não é eu que estou dizendo, nem eu que estou nominando, mas é a Bíblia e a história que comprovam a profecia. E quanto a isso eu não posso fazer nada. Olhem que diz o Grande Conflito, página 261. No capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Esse símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E diz o profeta, vinham de suas cabeças como ferida de quê? De morte. A razão por que nós cremos que a besta, essa besta de Apocalipse 13, refere-se ao bispo de Roma e ao poder religioso romano, não é porque queremos atacar nenhuma religião, mas é porque este é o único poder que se levantou depois da queda do Império Romano com poder e autoridade para perseguir e oprimir os cristãos, representando a igreja apóstata de Deus. E se alguém está se sentindo ofendido com a minha declaração, seria bom você ir a uma biblioteca e procurar alguns livros de história eclesiásticas e você descobrir que realmente a história confirma essa revelação bíblica. E agora eu quero mostrar para vocês que esse poder também cumpre a profecia de Daniel 7:25, que ele vai cumprir, cuidar e mudar os mandamentos, a lei de Deus. Olhem só para mim, a lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O catecismo diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. A lei diz: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem lhe darás culto. O catecismo diz assim: não tomar o seu santo nome em vão. O mandamento terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O catecismo diz: guardar domingos e festas. O quarto mandamento diz: lembra-te do sábado para o santificar. O catecismo diz: honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. O catecismo, o mandamento que está no catecismo diz: não matar. O sexto mandamento da lei de Deus diz: não matarás. O sexto mandamento do catecismo diz: não pecar contra a castidade. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. O sétimo mandamento do catecismo diz: não furtar. O oitavo mandamento diz: não furtarás. O oitavo mandamento do catecismo diz: não levantar falso testemunho. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento diz: não desejar a mulher do teu próximo, no catecismo. No mandamento e na lei diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. O catecismo diz: não cobiçar as coisas alheias. Note, não há autoridade humana nenhuma que poderá mudar a lei de Deus, a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo.
E nós podemos ver, se alguém tem dúvida, por favor, procure um catecismo e veja se os mandamentos da lei de Deus não estão dessa forma que está aí. E o que acontece aqui? Acontece que a lei de Deus foi modificada e se tornou agora lei de homens. O segundo mandamento desapareceu do lugar dele. O quarto foi substituído pelo lembra-te do domingo e festas. E depois nós temos no 9º mandamento dizendo não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Veja, nós temos aí pelo menos 3 mandamentos substituídos por uma legislação humana, modificando o que Deus escreveu com o próprio dedo dele. E isso se tornou a lei dos homens, não mais a lei de Deus. Meus queridos, temos que compreender de alguma maneira ou de outra, de que quando vamos à história e vamos à profecia e comparamos os textos bíblicos, chegamos realmente à conclusão de que é um poder religioso que vai se unir ao poder civil, que vai caracterizar esse movimento de oposição à observância do sábado com o dia do Senhor. Para entender o que é a imagem da besta, porque a terceira mensagem angélica diz assim, que adora a besta e a sua imagem. Para entender a imagem da besta, nós precisamos saber quem é a segunda besta de Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que veio do mar, outra que veio da terra. A que veio do mar significa povos, a que veio da terra significa lugar desolado. Eu gostaria de ter tempo aqui para explicar as profecias detalhadas de Apocalipse 13, mas o meu tempo é limitado. Eu tenho apenas que dar uma visão rápida aos senhores de quem é a besta e o que é a imagem da besta e quais são as implicações que isso causa do mundo adorar esses poderes em lugar de adorar a Deus. E isso já vem acontecendo hoje, de um certo sentido. Apocalipse 13, 11 a 15 fala da segunda besta, que ao contrário da primeira tem a aparência de cordeiro. A primeira veio que parecia um monstro, São João ficou assustado, não sabia nem descrever. E essa primeira besta, a Bíblia diz que ela receberia uma ferida mortal que seria curada. Quando a gente olha a história mostra que em 538 da nossa era, começou a haver uma supremacia do bispo de Roma sobre todo o território até então conhecido. E essa supremacia perdurou até 1798, quando finalmente Napoleão, querendo dominar a Europa, enviou o general Berthier para invadir o Vaticano e finalmente prender o Papa e levar para avião. Igrejas católicas foram destruídas, igrejas foram queimadas, padres foram presos. Parecia realmente o fim da Igreja Católica no início do século XIX. E se os senhores acham que eu estou mentindo ou contando história de carochinha ou mal, por favor procurem a história. E a história eclesiástica, e a história secular. É incrível como a profecia de Apocalipse se cumpriu exatamente, e a história confirmou a profecia. A ferida que parecia de morte foi dada, surpreendentemente, pelo Tratado de Latrão, em 1923, os estados do Vaticano foram devolvidos novamente ao bispo de Roma, e daí iniciou-se uma recuperação daquele poder que parecia que estava morto, mas que ressurgiu. E a Bíblia diz uma frase que é muito solene, diz assim, e toda a terra o seguiu. E toda a terra o seguiu. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando nós olhamos para esse segundo poder que se levanta em Apocalipse 14, agora completamente diferente do primeiro, um cordeiro que tinha na cabeça 2 chifres. Nós começamos a analisar o perfil da segunda besta e encontramos a primeira besta é um poder religioso, a segunda é um poder civil. Nós estamos falando de uma associação de poderes para fazer oposição à verdade do sábado, para colocar por baixo, botar abaixo a lei de Deus. E a mensagem do terceiro anjo diz que aquele que adorar a besta e a sua imagem, aquele que adorar os poderes que se levantarão em oposição ao povo de Deus. E olhem só o que o Espírito de Profecia diz no Grande Conflito, página 262. Mas a besta de chifres semelhantes ao do cordeiro foi vista subir da terra,
E em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia, e esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da quê? Da América. Quando nós começamos a estudar Apocalipse e analisar a fundo a história do Apocalipse, não estude Apocalipse sem a história, que você não vai entender nada. Se você quer conhecer Apocalipse, bote os livros de história do lado de Apocalipse e comece a estudar Apocalipse e a história. E você vai identificar dezenas de coisas. E aquilo que falo a vocês essa noite é identificado pela história e pela Bíblia. A realidade é que, olhando essa segunda besta, nós encontramos o perfil dos Estados Unidos da América. Exatamente vindo desse território desocupado, por cristãos que fugiram da Europa buscando a liberdade, e essa nação cresceu sobre os marcos da liberdade religiosa. Eu já não sei mais o quanto ela é tão livre hoje, e eu posso falar porque morei lá 15 anos, mas lhes digo, profeticamente estudando a palavra, nós encontramos os Estados Unidos dentro do Apocalipse, como uma nação proeminente, com objetivos definidos. Esse poder que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, é quem vai formar a imagem da besta. A primeira besta foi formada como fruto de uma apostasia da igreja cristã. A igreja cristã apostatou, e quando Constantino mudou o domingo, a igreja cristã foi com ele para o domingo, para evitar a perseguição. E essa apostasia gerou o controle da igreja, oprimindo e perseguindo, jogando cristãos na fornalha e jogando cristãos nas arenas para ser tragada pelos animais ferozes. A igreja apóstata permitiu a entrada de costumes pagãos dentro da igreja, e aí houve uma união do poder civil e do poder religioso. E eu lhes digo, quando o Império Romano caiu, começou a haver uma associação entre o poder civil e religioso, e a mesma coisa está começando a acontecer agora. Há passos sendo dados na direção de uma união entre o poder civil e religioso, entre a primeira besta e a segunda besta. E essa semana, o pastor Cesócio César me procurou, e ele me deu um papelzinho que ele queria que eu lesse para vocês. E eu não tinha lido o papelzinho dele, mas eu fui ler o papelzinho que ele me deu, e eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu vou partilhar com a igreja esse papelzinho. É uma história. Ele diz assim, eu vou ler para não ser traído pelas palavras. A história diz assim: numa viagem de avião entre a Europa e os Estados Unidos, o pastor Sean, que foi há muitos anos atrás um departamental da Conferência Geral, ele assentou-se ao lado de um sacerdote jesuíta. Estava viajando da Europa para os Estados Unidos, e ele sentou do lado de um sacerdote jesuíta, que é a seita mais radical da Igreja Católica. Os jesuítas são a seita mais radical da Igreja Católica. Durante a viagem, eles tiveram bastante tempo para conversar, e o pastor não se identificou como um pastor adventista, e levou a conversa para o terreno da união das igrejas. E perguntou ao jesuíta, qual é a sua opinião a respeito da união das igrejas? E o jesuíta lhe respondeu assim, olhem a resposta do jesuíta: nós católicos não nos preocupamos com as igrejas populares ou carismáticas. Só há duas igrejas católicas no mundo, a católica romana e a católica adventista. Nossa preocupação está nesta última igreja, porque eles não vão se unir a nós, e a última batalha vai se travar entre essas duas igrejas. Amém? Meus queridos, eu creio 100% na palavra desse jesuíta. A controvérsia vai ser entre o sábado e o domingo.
A controvérsia vai ser qual dia que nós vamos adorar. E eu não sei quantos de vocês lá leram aquele livro, Uma Viagem ao Sobrenatural. Mas quem não leu devia ler. E devia comprar para distribuir e dar por aí. Porque eu, quando li aquele livro, Uma Viagem ao Sobrenatural, eu descobri como é que o diabo trabalha. Aquele livro ajuda os adventistas a entenderem como é que o mundo invisível opera, né? E é interessante que lá no livro diz que uma vez ele foi lá na reunião das coisas lá do satanismo, né, que era uma religião. E ele foi então lá nessa religião. E ele disse que ele viu uma conversa lá, e eles estavam conversando. E o diabo, apareceu um sujeito lá que era o grande chefe, uma figura estranha no meio daquela escuridão lá. E ele disse o seguinte, que o grande inimigo deles era o povo adventista que guardava o sábado. O grande inimigo deles. Meus queridos, Satanás às vezes conhece melhor você do que você pensa. E muitas vezes nós nos vendemos por muito pouco. Às vezes nós nos vendemos por causa de um filme, nos vendemos por causa de uma novela. Há jovens dentro da igreja que estão vendendo a alma dele pelo sexo. Há jovens que estão vendendo a alma dele pelo sexo fora do matrimônio. Há jovens adventistas que estão vendendo a sua alma para o demônio por causa do homossexualismo. Há moças da nossa igreja que estão vendendo a sua alma para o demônio através do lesbianismo. E a Bíblia não perdoa, é clara, é objetiva, vai para o fogo, vai ser queimada, vai ser queimado. E nós precisamos abrir os olhos, porque às vezes vendemos a nossa alma por um filme que fala sobre espiritismo. Às vezes trazemos o demônio para dentro da nossa casa pelos filmes de Hollywood. Ligamos a televisão naquelas novelas que as pessoas veem depois que morreu e voltam para dentro de casa. Você está trazendo uma sessão espírita para dentro da sua casa. Esses adventistas já estão perdidos, não sei o que vem fazer aqui na igreja. Fica em casa, meu irmão. Você já abraçou a doutrina do demônio. Você já está permitindo as sessões espíritas na tua televisão dentro da tua casa. Como é que você vem aqui na presença de Deus ainda cantar e se ajoelhar e orar e achar que realmente Deus vai te aceitar? Está na hora da gente abrir os olhos. Nós estamos vivendo nos dias da terceira mensagem angélica, nos dias que temos que fazer escolhas e que Deus manda a gente pregar essa mensagem, uma mensagem que é difícil de ser pregada, uma mensagem que vai trazer oposição à igreja. Meus queridos, a imagem da besta será formada pelo protestantismo confederado e apostatado. E eu lhes digo, todos já observam o mesmo dia, todos já guardam o domingo. Se vocês perguntarem ao governo americano qual é o dia nacional de adoração, eles vão dizer que é domingo, eles não vão dizer que é o sábado. Eu asseguro isso a vocês. De uma maneira ou de outra, é hora do povo de Deus abrir os seus olhos. E eu queria ler esse texto do Grande Conflito, na página 266, que diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. A imagem da besta é o protestantismo apostatado e confederado. A segunda besta é um poder civil, é os Estados Unidos da América. E a primeira besta, obviamente, é o poder romano religioso. Nós temos aí os elementos presentes hoje da mensagem do terceiro anjo. É por isso que é difícil pregar a mensagem do terceiro anjo. É por isso que nós receamos de abrir nossas conferências falando da besta do Apocalipse, porque nós precisamos nos levantar e pregar a mensagem do terceiro anjo. Agora é o tempo da igreja adventista de pregar a mensagem do terceiro anjo, uma mensagem que vai criar oposição, uma mensagem que vai criar perseguição, uma mensagem que vai criar desconforto.
Eu admiro o pastor Mark Phelan, porque não tem um evangelismo que aquele homem faça que não esteja lá no meio a besta, o sinal da besta e os acontecimentos finais, e a mensagem do terceiro anjo precisa ser pregada. Porque a mensagem do terceiro anjo diz assim: aquele que adorar a besta e a sua imagem e o sinal na testa, esses aí que seguirem vão ser queimados no fogo. Meus queridos, nós encontramos aqui um sinal que fala fronte e mão. E às vezes as pessoas começam a especular demais e quer explicar a profecia. Um disse que agora tem um chips que enfia aqui, e depois o chips vai passar, e vai ter um cartão de crédito embutido dentro da mão que passa, cada um inventa uma história nova, e outros trazem jornais. Eu não perco meu tempo procurando ver o que a ciência está fazendo disso. Porque na Bíblia diz que o sinal vai estar na testa, está falando da mente, da inteligência, do pensamento, da razão. Quando a Bíblia fala que vai estar na mão, está falando de ação. Quem faz você pegar o movimento é a tua mão. Então nós estamos falando aqui de razão e ação. Esse é um sinal que vai caracterizar os filhos das trevas, e eles estarão habilitados a pensar e agir para destruir o povo de Deus. E a serva do Senhor diz que os maiores inimigos que nós vamos ter vão ser quem? Os laodiceanos. Não vou usar a palavra adventista para não me comprometer. Os laodiceanos. Esses serão os maiores inimigos do povo de Deus nesse tempo. Meus queridos, amados irmãos, aqui nós temos uma revisão. 3 poderes presentes no mundo de hoje. A besta, o papado com o sistema religioso. A segunda besta, os Estados Unidos, um poder civil. A imagem da besta, o protestantismo apostatado. Agora, eu quero mostrar para vocês uma estatística bem antiga. Olhem, me custa crer que essa estatística, ela vem de 1999. Nós estamos falando aqui de 1990, certo? Essa estatística vem de 1990. Nós estamos falando de quantos anos? 20 anos atrás. Você vai dizer assim, essa estatística está fora de moda. É verdade, ela está muito mais à frente. Olha o mapa dos Estados Unidos. Se você não conhece, esse é o mapa dos Estados Unidos da América. Esta mancha cinza ou rosa, sei lá o que é isso. Aqui, no meu laptop era rosa, mas aqui ficou outra coisa esquisita. Essa mancha grande, isso aí é o seguinte: eles fizeram uma pesquisa em cada estado americano para saber os religiosos, qual era a religião deles. A grande maioria do estado, qual era a religião? Era católica, presbiteriana, adventista, certo? E aí, eles botaram ali cada cor, por exemplo, essa região branca aqui no centro dos Estados Unidos, são os batistas do sul. Em todos esses estados, os batistas são maioria. Aquele pontozinho ali, azul ou verde, naquele estado, é os metodistas. Os metodistas só são maioria naquele estado. Aquele ponto meio vermelho, rosado lá em cima, é os luteranos. Os luteranos só são maioria naquele estado lá em cima. Esse meio verde, musgo aqui no meio, é os mormons. Os mormons só são dominantes em maioria nesses estados. Agora, o resto do país inteiro, com essa cor que você está vendo, inclusive o Havaí aqui embaixo e o Alasca, vocês sabem que religião é essa? Católica. E nós estamos falando de um país o quê? Como pode um país protestante ter a maioria católica em quase todos os estados da Federação Americana? Essa estatística é de 1990, imaginem 20 anos depois. Nós jamais podíamos imaginar uma estatística dessa. Como é que o catolicismo está crescendo na América do Norte? De uma maneira incrível. Meus queridos, a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de alerta. E é interessante que a mensagem, ela fala da ira de Deus, do vinho da ira de Deus. Os falsos adoradores vão ser vítimas da ira de Deus. O vinho da ira de Deus é um símbolo do julgamento de Deus sobre os ímpios.
É o derramamento é o derramamento das 7 pragas que serão derramadas sobre eles. As 7 pragas é a resposta final de Deus àqueles que têm resistido ao Evangelho, que têm desobedecido os seus mandamentos. E quando a gente lê Apocalipse capítulo 7, versículo 1, lá diz que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra. E no mundo de hoje há uma confusão danada, né? Porque outro dia um sujeito chegou para mim, naquela época que houve aquele tsunami lá na Ásia, que matou mais de 200 mil pessoas. E a pessoa diz assim, quem fez isso foi Deus ou Satanás? Foi Satanás ou Deus que fez? Olha, meus irmãos, nós temos a mania de querer botar Deus e Satanás em tudo que acontece. Se o jovem pega o carro aqui, sai a 190 por hora ali na Bandeirantes, vira o carro e morre, quem matou ele? Foi Deus ou Satanás? Quem foi? Isso tem nada a ver com Deus e Satanás, irmãos. Simplesmente ele se matou. O que aconteceu lá na Ásia é que as placas tectônicas lá debaixo do mar, elas não aguentaram a pressão do planeta e se romperam e provocaram um terremoto que não tinha nada a ver com Deus e Satanás. Agora, quando as ondas subiram para 60 metros de altura na hora que o terremoto começou, aliás, 6 metros de altura, Satanás olhou assim e disse, eu vou subir aquilo para 60. E correu lá com os anjos dele, meteu o vapor naquilo lá e as ondas subiram de 6 metros para 60. Aí Deus olhou e viu aquelas ondas de 60 metros vindo para a praia e falou, nossa, vai morrer gente demais. Aí Deus foi lá e baixou tudo de novo. E as ondas entraram. E você vai dizer assim, mas Deus podia ter parado. Deus podia ter feito tudo. Mas de alguma maneira Deus tem que permitir que a obra do mal prolifere, porque existe o universo inteiro assistindo. O universo de Deus inteiro está assistindo. Não comece a pensar que, o sofrimento, se os seus olhos se abrissem, você descobriu, no Haiti morreu 200 mil, 300 mil, o diabo queria aproveitar aquele terremoto e matar 1 milhão de pessoas, Deus foi lá e segurou, só foi 200. Se você pudesse ver o tanto de vidas que Deus salva, o quanto Deus protege crianças para não ser abusada, se você pudesse abrir a cegueira dos teus olhos e ver o mundo invisível e ver a obra extraordinária de Deus protegendo o planeta, protegendo vocês, vocês iam ver que o mal que há nesse mundo é 0,1% do que Satanás quer fazer, e Deus não deixa. E você ainda vem dizer que Deus não age, que Deus não opera. Meus queridos, Deus está atuando fortemente nesse planeta. O Espírito de Deus está trabalhando fortemente nesse planeta. Deus está atuando. E essa mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de alerta. É uma mensagem que diz que vai descer fogo e enxofre do céu. Essa mensagem fala da punição que os humanos vão receber por desobedecerem a adoração a Deus, por transgredirem o sábado, por não obedecerem à lei de Deus, por abraçarem o princípio de Babilônia. Sabe, meus queridos, Deus não vai deixar passar batido, meus jovens. Tome muito cuidado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando um jovem adventista chega aqui na frente do altar para casar, vestido de branco com a moça, e os dois já tiveram sexo, tudo aquilo que o pastor faz, inclusive a oração que era para ser uma bênção, aquilo virou uma maldição. Porque a brancura daquele vestido é a pureza, e a jovem vem mentindo para Deus. Os dois estão ali mentindo, pois já quebraram o vínculo da pureza. E tudo aquilo que era para ser glorificado e abençoado é invertido por causa da mentira. Porque quem é o pai da mentira? Meus queridos, não é possível isso. Jovens, se vocês já fizeram esse pecado, vá para o civil, dê uma festinha, peça o pastor fazer uma oração e siga na paz do Senhor. Mas não venha para cá buscar uma blasfêmia para o seu matrimônio, não. É por isso que tem tanto casamento se acabando aí. É por isso que o casamento agora virou uma coisa banal. As pessoas se divorciam e arrumam outro. E tem uns que já casaram 3, 4, 5 vezes. Meus queridos, isso é a falta de Deus na vida das pessoas. Isso é a falta de Deus na hora da escolha. Falta de discernimento. As pessoas simplesmente só pensam em sexo, sexo, sexo.
Como se sexo fizesse alguém feliz. O sexo só faz uma pessoa feliz quando ela é feita dentro do casamento, com a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, usando os princípios certos. Quando você se mete o pé pela cabeça aí, fazendo sexo e tentando satisfazer a tua carne por aí, você está destruindo a tua vida. E não se desespere se você perdeu a sua virgindade, não se desespere se você já pecou, porque Deus pode lhe dar uma virgindade espiritual, amém? Eu louvo a Deus por isso, porque Deus é o Deus dos novos começos. Eu sempre digo que o sexo é um vulcão, quando ele entra em erupção é um problema, mas ele também adormece, Se você começar a sua guerra e começar a botar o fogo para baixo, ele vai embora, ele fica lá de baixo, ele não sobe mais. Mas nós queremos dar vazão aos prazeres. A televisão está estimulando a gente, os filmes estão estimulando a gente. Eu me lembro de uma vez quando eu era pastor aqui em São Paulo, na Paulista Leste, e eu estava dirigindo o meu carro, eu vinha do Iaê. E quando eu entrei na Marginal Pinheiros, tinha um outdoor bem grande, de uma modelo muito linda, em trajes íntimos. E eu botei os meus olhos lá, né? Miserável homem que eu sou. E embaixo tinha um dizer assim: tira o olho de mim e olhe para a estrada. Falei, mas que outdoor sem vergonhozinho esse? Que outdoor atrevidinho esse? Fazendo eu me sentir pecador, já estava metido no pecado mesmo, não devia ter olhado. Mas quem era que não olhava? Aquele negócio na beira da estrada, para o cara passar ali, tinha que fechar os olhos. Aí quando estava chegando no fim da Marginal Pinheiros, e eu quase chegando na Tietê, aí outro bar de outdoor, e agora ela estava mais sexy, e eu tentei não olhar agora já, mas não tinha jeito, né? E quando eu olhei assim, meio de olho, embaixo dizia assim: você continua olhando para mim, olhe para frente. E eu fui ficando bravo com aquele. Era uma propaganda, é uma lingerie aí que eu não me lembro mais o nome. Não entendo desse assunto aí. Sei que era uma lingerie a propaganda. Depois eu caí na Marginal Tietê de novo e fui andando. E quando eu dei fé, apareceu agora um que aí a roupa ia diminuindo, as coisas ia tudo diminuindo ali. E o outdoor ia ficando maior e estava em cima da beira da pista. E eu falei assim: eita, tem outro ali, eu não vou olhar, mas não tinha jeito de não olhar para aquele negócio. E ela disse assim, lá embaixo, disse assim: você vai se acidentar se continuar olhando para mim. Eu cheguei em casa todo suado. Falei, mas o demônio inventa cada coisa. O demônio sabe fazer as coisas direitinho para você andando no track dele. Meus queridos, Satanás é o pai da mentira. Ele está destruindo as pessoas, ele está destruindo os nossos jovens. A mentira tem se espalhado com a verdade, e agora ninguém já sabe mais o que é verdade e é mentira. Eu digo para vocês, eu tenho uma luta terrível com a mentira. Eu não sei se você tem, talvez você já até nem percebe, mas eu ando numa luta para não mentir. E às vezes, para não mentir, o prejuízo é alto. Porque quando você decide não mentir, você vai pagar, e o preço é alto, eu estou falando sério. Tem mentirinha branca que a gente solta aí, que a gente já acha até que é verdade. E não é bem assim. Outro dia eu estava lendo, e eu não sou mentiroso, né, irmãos? Mas nas mentirinhas aparecem. E eu fui ler um livro sobre a mentira. Eu vou ler um livro sobre a mentira. De um pastor evangélico, é Josué não sei de quê. E aí quando eu li o livrinho sobre a mentira, tinha uma história lá. E a história dizia que 3 jovens da igreja, eles decidiram um sábado à noite subir o morro para orar lá em cima do morro. Os 3 queriam fazer um momento de comunhão, e os 3 subiram o morro. Então eles fizeram um fogo, e antes de dormir os 3 estavam lá em cima orando e cantando, levando violão. Era um reavivamento dos 3 amigos lá em cima. Aí chegou uma hora que eles disseram assim: olha, vamos aqui cada um confessar qual é o seu maior pecado. Aí o outro falou: não, é melhor a gente não confessar qual é o nosso maior pecado. Ele falou: não, vamos confessar cada um o seu pecado. A gente está aqui unido, a gente é fiel.
vamos confessar o pecado. E o primeiro disse, tá bom, eu vou confessar o meu pecado. Qual é o seu pecado? Ele falou assim, ó, o meu pecado é que eu não consigo chegar na igreja sem olhar para as pernas das menininhas. As pernas das irmãs, isso está acabando comigo. As irmãs chegam lá com aquelas mini saias, aquelas roupas indecorosas, e eu fico doido tentando olhar e eu não consigo ficar sem olhar para as pernas das irmãs da igreja. E o outro disse, o meu pecado é muito pior que esse. O meu pecado, e não vou nem contar meu pecado, que o meu pecado é muito pior. Eu falei assim, oxe, que pecado pode ser maior do que o meu, de estar olhando para as meninas, para as mães da igreja? Ele falou, não, o meu é muito pior. O seu é pior, mas qual é o seu que é pior? Ele disse, o meu é muito pior, sabe por quê? Não vou contar não. Não, conta, eu já contei o meu, agora você não vai contar? Conta. E começou aquela pressão, tá bom, eu vou contar. Olha, o meu pecado é que eu vou na igreja e eu gosto de olhar para os meninos. E o outro disse, não, esse é pior do que o meu pecado. Mas é o terceiro. Mas aí o terceiro disse, sim, o meu pecado é muito pior do que esses dois. O meu pecado é muito pior que esses dois. Mas muito pior mesmo, não vou nem falar o meu pecado. Não, agora tem qual. Aí começou a briga agora. Ué, nós dois contamos qual era o nosso maior pecado. Agora você não quer contar o teu pecado? Conta o teu pecado também. Fala, não, o meu pecado eu não vou contar de jeito nenhum. Começou aquela briga lá, ficaram quase meia hora brigando. Finalmente eu falei, vocês querem saber meu pecado? Eu vou contar. Eu falei assim, o meu pecado é pior que o de você. Mas o que pode ser pior que isso? Só o meu pecado, sabe o que é? É que eu vi esses dois pecadinhos de vocês e eu estou doido para descer lá embaixo e contar para a igreja toda. E os outros dois disseram assim, vamos se ajoelhar e orar por ele, para se libertar do pecado dele aqui. Irmãos, Satanás é muito astuto. E o povo de Deus só pode estar habilitado para lutar contra esse poder terrível do mal quando coloca Cristo Jesus na sua vida. Nós temos um desafio imenso de sacudir o mundo, de desafiar o pecado, de chamar o pecado pelo nome. Meus queridos, nós precisamos alertar o mundo lá fora que aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, eles vão ser destruídos pelo fogo e enxofre, como Sodoma e Gomorra foi. A mensagem é essa. Mas há um texto aqui na Bíblia, na terceira mensagem angélica, que deixa a cabeça de muita gente confusa. E eu queria ler com vocês. Apocalipse 14, 11. Não, vamos ler o 10. O tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o quê? Então quer dizer que vai haver um lugar no universo de Deus onde as pessoas vão ficar queimando para sempre, onde as pessoas vão ficar torrando para sempre. Meus queridos, a linguagem aqui é irônica e ela evoca o famoso vale de Inom, que era situado ao sul de Jerusalém, onde Israel queimava as crianças e os recém-nascidos ao deus Moloque. A apostasia do povo alcançou um ponto que abriu-se esse vale de Inom em sacrifício ao deus Moloque, e esse era um costume pagão de oferecer os filhos e os recém-nascidos ali. Mas o rei Josias, quando fez aquela reforma, aboliu, e o vale continuou ali como depósito de lixo. Nos dias de Jesus, o vale de Inom havia perto de Jerusalém e ficava queimando lá, mas o que caía no vale de Inom era o lixo da cidade, e aquele lugar tenebroso, terrível, com aquela fumaça subindo, era um simbolismo realmente da destruição eterna de Deus. Mas quando a gente vai na linguagem grega, nós encontramos uma explicação para a palavra para sempre. No original é a palavra aion. Aion quer dizer que vai queimar por um período de tempo, enquanto durar.
Se a linguagem no original fosse que ia queimar para sempre, a palavra não seria aion, seria uma outra palavra. Mas o uso da palavra aion aqui diz assim, de que a pessoa vai queimar enquanto durar, até quando acabar de queimar. Isso aqui me alimenta aquela teoria de que cada um vai queimar de acordo com seus pecados. Pecou muito, queimou muito. Pecou pouco, queimou pouco. E na realidade, meus irmãos, nós temos que compreender de que jamais o universo de Deus ficará maculado para sempre pelo pecado. E eu lhes digo mais uma coisa, por exemplo, Hebreus diz que Jesus é o nosso intercessor para sempre. E eu pergunto a vocês, Jesus vai interceder para sempre por nós? A obra de intercessão vai ter fim, a palavra lá é aion. Jesus vai interceder o tempo enquanto durar. Ó, meus queridos, amados irmãos, diante de nós está o grande desafio da pregação da mensagem do terceiro anjo. E a minha pergunta nessa noite é a seguinte: tem você pregado a mensagem do terceiro anjo? Está você com medo de pregar a mensagem do terceiro anjo? A igreja adventista deveria estar pregando a mensagem do terceiro anjo. Essa é a mensagem para o tempo do fim, de que a besta e a imagem da besta vão se levantar, e de que estes poderes serão adorados pela observância do domingo em transgressão ao sábado de Deus, e de que aqueles que adorarem esses poderes apóstatas que já estão constituídos aí hoje, eles serão queimados pelo fogo e enxofre. E é maravilhoso que a mensagem da terceira mensagem, esta mensagem terceira, ela é dramática, ela é terrível, ela é assustadora, ela amedronta, mas ela termina com uma mensagem de esperança, ela termina com uma mensagem de conforto, ela termina com uma mensagem de segurança, porque a Bíblia diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em fé em Jesus. Não há razão para temer a pregação dessa mensagem. Não há razão. Não há razão, porque Deus aqui dá as características do remanescente que vai tocar a trombeta da terceira mensagem angélica ao mundo embebecido, embriagado pelo pecado. E a Bíblia diz que o remanescente será fiel ao testemunho de Jesus. A Bíblia diz que o remanescente terá a fé em Jesus, vai confiar na palavra, vai confiar no que está escrito. Hoje está surgindo no meio da igreja de Deus a religião do eu acho. Eu não vejo nada demais eu fazer isso, eu não vejo nada demais eu fazer aquilo, eu não vejo mal nenhum ir no restaurante dia de sábado. Os laodiceanos estão assumindo os seus pecados e dizendo que eles não são pecados. Nós estamos baixando a guarda e permitindo que o poder das trevas e os anjos do mal comecem a tomar conta do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida. Perdemos os marcos e os fundamentos dos pioneiros do advento, que pregavam uma mensagem de esperança, porque queriam ver Jesus voltar em glória e majestade. O povo laodiceano de Deus tem amado o estilo de vida do planeta Terra, tem amado o conforto produzido pelo desenvolvimento da ciência como uma das maiores provas e sinais da volta de Jesus. Os senhores realmente acham que até 1900 o homem era tapado, era burro, não conseguia descobrir nada? Que o homem passou todos esses anos da história, esses 6.000 anos de pecado burro, sem saber descobrir nada? Mas só foi no século 20, quando começou o período do tempo do fim, que o livro do profeta foi descelado, que a mensagem de que a ciência se multiplicaria realmente. E no último século, e nesses 10 anos deste novo século sétimo, nós encontramos um desenvolvimento da ciência em proporções assustadoras, e essa para mim é a maior evidência de que Jesus está às portas.
Porque o profeta disse que no fim do tempo a ciência ia se multiplicar. Mas você bota os pratos dentro da sua máquina de lavar, você usa o seu microwave, você usa o seu celular, você usa a internet, você voa nesses aviões, você goza as delícias da terra do pecado, no fechamento do tempo do fim, quando nos aproximamos da hora da graça. E eu lhes digo, é uma convicção pessoal minha, quando o decreto dominical for promulgado, é tarde demais para os laodiceanos. Ainda haverá graça para os que estão em Babilônia, mas não haverá mais tempo, porque quando o decreto dominical for promulgado, imediatamente vai iniciar uma perseguição prévia e uma angústia prévia. E aquele que não fez o seu preparo, aquele que não realmente buscou estudar as profecias, que não se preparou espiritualmente, que não vestiu a toga de remanescente, não terá mais fé suficiente para poder fazer nada. E eu alerto vocês de que o decreto dominical é o fechamento da porta da graça para nós adventistas. E Ellen White diz assim: os laodiceanos têm recebido grande luz, mas não têm andado nela. E não temos andado nela porque temos amado as coisas terrenais. Meus queridos, amados irmãos, alguém perguntou para mim por que é que eu deixei meu salário de $5.000 como pastor nos Estados Unidos e fui para Moçambique ganhar $135 por mês. E a pessoa dizia assim: eu não entendo como é que você fez isso. E eu lhes digo, eu estava perdendo a minha fé. Minha esposa tinha um carro novo, eu tinha outro carro novo. Cheguei a comprar uma casa lindíssima, que daquela parecia que eu estava já no céu aqui na terra, e não precisava de mais nada. Eu já tinha tudo que precisava. Os cartões de crédito ofereciam mais de $100.000 de crédito. A vida parecia tão boa, tão feliz, mas havia um vazio dentro da alma, mesmo tendo que pregar cada sábado. Algumas vezes eu chegava na igreja no sábado e não tinha vontade de pregar, mas precisava pregar. Por muitos anos eu vivi nos benesses da vida palaciana, vendo o ministério como uma profissão e não como uma missão. E eu clamei a Deus. E eu clamei a Deus. E eu louvo muito ao Senhor, porque eu agora estou na África. Sabe, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão pessoal para você. Você precisa descobrir o que é que Deus quer que você faça. 3 sábados atrás eu estava pregando numa igreja em Tatuí e preguei sobre a crise final. E quando terminou o sermão, 2 irmãs me procuraram e elas disseram: pastor, eu sinto que Deus tem uma missão para mim, eu não sei o que fazer. O meu esposo é professor e eu sou dentista. E a outra disse: o meu esposo também, eu sou dentista. Eram 2 dentistas. E eu disse a elas: olha, vocês procurem uma cidade que não tenha nenhum adventista e se mudem para lá e comecem a consertar a boca do povo lá. E o teu marido vai lecionar na escola pública lá do governo. Vocês vão ganhar pouco, mas vocês vão começar a fundar igrejas. Quando a igreja estiver fundada, vocês mudem para outro lugar, abram outra igreja. Se tornem evangelistas itinerantes da pregação do evangelho, abrindo igrejas, servindo ao povo, curando a alma dos necessitados, abreviando o reino de Deus que está chegando. Você tem uma missão nesse planeta. Se você quer ser remanescente, você precisa descobrir qual é o teu chamado, qual é a tua missão, o que é que você realmente pode fazer para Deus. E Deus vai te abençoar. Porque o remanescente é aquele que tem a perseverança dos santos. O remanescente é aquele que espera no Senhor. O remanescente é aquele que prega no evangelho. E eu me lembro quando eu era pastor em New Jersey. Um dia uma moça entrou no meu escritório pastoral chorando. E ela disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. E ela era uma moça líder do louvor da igreja. Eu disse: filha, por que você está chorando? Ela disse: pastor, eu recebi uma carta da minha mãe. Eu queria ser como a minha mãe. Ela mora lá no interior da Bahia. E eu disse: mas o que é que tem a sua mãe de tão especial para você estar chorando para ser igual a ela?
E ela disse: pastor, a minha mãe tem 68 anos e ela tem que trabalhar para viver. Ela lava roupa, ela sai de casa todo dia das 8 da manhã até as 4 da tarde. Durante todo esse horário ela está lavando roupa. Mas pastor, minha mãe trabalha de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde, lavando roupa. Mas esse ano ela batizou 68 almas para Jesus. E eu disse: o quê? 68 almas para Jesus? Eu estudei teologia, fiz mestrado, estou para terminar um doutorado, fiz todas essas coisas aí, sou pastor há quase 30 anos e não consigo batizar e nem 20 almas por ano. Como é que a sua mãe com 68 anos, trabalhando 8 horas por dia, ela batizou 68 anos? Pastor, a minha mãe, ela vive nessa terra esperando o reino. A minha mãe, pastor, ela vive para pregar o evangelho. Ela sai de casa às 7 horas da manhã com a trouxinha, a comida dela. Quando sai 4 da manhã do trabalho, ela dá um estudo das 4h30 às 5h30, das 5h30 às 6h30 outro, das 6h30 às 7h30 outro, das 8h30 outro, às 9h30 ela chega em casa 10 horas da noite. Dorme no dia seguinte, levanta, faz a mesma coisa os 5 dias da semana. No sábado ela sai da igreja, almoça e passa dando estudo bíblico até às 9 horas da noite. No domingo ela sai de casa às 8 da manhã, volta às 7 da noite. Minha mãe, a vida dela, pastor, é dar estudo bíblico. Pastor, a minha mãe, a vida dela é pregar, trabalhar para ela. É o bico que ela faz para sustentar o verdadeiro trabalho dela, que é ganhar almas para o reino. É por isso que a minha mãe batiza 60. Minha mãe não quer saber de televisão, minha mãe não quer saber de viagem, minha mãe não quer fazer nada, ela não quer me visitar. Minha mãe só vê uma coisa: é almas salvas para o reino de Deus. E eu comecei a chorar com ela também, porque eu queria ser como a mãe dela, porque eu queria viver a minha vida só nessa esperança. Eu queria fechar o meu CPF para as coisas dessa terra e eu não consigo. E há coisas ainda nesse planeta que mexem comigo e que me prendem. Coisas que às vezes me fazem cair aos pés da minha cama, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pobre ministro, precisando da tua graça transformadora. Oh, meus queridos, nós estamos sendo deixados para trás na pregação do Evangelho. A mensagem do terceiro anjo era para estar sendo pregada com alto e bom som e alarido pelo povo de Deus, mas ela não está sendo pregada. Nós estamos sentados nos bancos confortáveis desta igreja, com ar condicionado, e achamos que o reino dos céus está próximo. Mas se você não tiver uma missão pessoal com Deus, você está ficando longe desse céu. Eu louvo a Deus pelo que está acontecendo nessa igreja. Eu louvo a Deus porque eu sei que o Espírito de Deus está falando a essa congregação. Eu louvo a Deus pelo ministério da Adra nessa igreja, que tem ajudado pobres e necessitados. Eu louvo a Deus a dadivosidade daqueles que estão tirando o pão da boca para mandar algum tostão para Moçambique. E eu me lembro no sábado, quando 3 jovens me procuraram no fim do culto, e eles disseram: pastor, nós queremos ajudar Moçambique. A gente pode dar o nosso dinheiro agora? Eu disse: pode. Quando eu cheguei em casa e abri o envelope deles, havia R$5 de cada um. Eles queriam ajudar a obra missionária de Deus, e eu disse: aqui está a oferta da viúva pobre. O que você está fazendo para Deus? Aí do lado da tua casa, ali do outro lado de Hortolândia, há milhares de pessoas perdidas neste mundo, caídas, sofrendo, precisando de uma palavra de conforto, precisando de atenção, precisando de amor, mas você não tem tempo. Essa noite eu queria dar uma oportunidade a você de falar com Deus. Queria que você abrisse teu coração a Deus. Eu vou dar para você aí uns 3 ou 4 minutos, vai ser meio longo, mas aguenta aí. Você precisa desse tempo agora. Você precisa se ajoelhar aí e se reavaliar diante de Deus. Dizer: Senhor, me ajuda a pregar a mensagem do terceiro anjo. Me ajuda a me levantar em nome de Jesus e resplandecer com a glória do Altíssimo.
E eu sei que Deus vai tocar o teu coração essa noite. Eu sei que Ele tem poder para te transformar. Se você está sentindo esse desejo de ser transformado, se ajoelhe aí agora, ore, e depois eu vou terminar com uma oração aqui da frente. Deus, amado Pai que estás nos céus, nessa noite, a igreja de Deus está ajoelhada na Tua presença. O povo do Senhor se inclinou perante do trono do Altíssimo, com o coração aberto. E eu, como ministro do Evangelho, rogo que o anjo da presença do trono de Deus voe até esses corações e toque esses corações com a brasa do perdão, a fim de que estas almas sejam purificadas de todo pecado. Ó Senhor Deus, nós sabemos que o tempo está expirando. Nós olhamos para os jornais, para os noticiários, e nós podemos ver de que os sinais nos avisam que a hora final está chegando. Senhor, nós estamos esperando o grande momento do conflito final e da final vitória. Esperamos o dia quando finalmente passaremos a última noite na terra e ascenderemos em glória e majestade contigo para o lar celestial. Senhor, ajuda a tua igreja a reavivar essa esperança. Ajuda a tua igreja a viver pela fé, como diz São Paulo. Que nós realmente possamos começar um novo caminho. Que nós possamos começar a encher o nosso coração do amor do Pai. De que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Senhor, se há pessoas aqui essa noite angustiadas, amarguradas, tristes pelo sofrimento da estrada da vida, consola elas com a tua paz, ó Senhor. Mostra para elas que a vida neste mundo é temporária, é passageira, que os sofrimentos e as dores fazem parte da lapidação do caráter, para poder usufruir da grandeza da glória eterna que vai se manifestar. Ó Senhor, em tuas mãos eu entrego essa congregação. Entrega em tuas mãos o anjo que tu escolheste, o pastor Weber e a sua família. Que o Espírito do Senhor possa encher esse teu servo. Que o povo do Senhor possa aqui iniciar um reavivamento, uma reforma em suas vidas. E que a glória do Todo-Poderoso brilhe nestes corações, agora e para todo sempre. Amém. Amém.